Olá, queridos irmãos. Estamos dando hoje início a mais um estudo da Palavra de Deus e nós hoje vamos começar o estudo no livro de Daniel. Esse livro profético, esse livro que está associado com o Apocalipse e quero que você venha realmente ter alegria e gosto em estudar este livro precioso que o Senhor tem nos dado. E esse livro é fantástico. Esse livro realmente é de aventuras de um homem de Deus. É um livro de revelações, de profundidade. É um livro de grandes lições para todos nós nos dias de hoje. E quero convidar você a vir participar conosco todas as quintas-feiras nesse estudo. Hoje daremos a introdução ao primeiro capítulo do livro de Daniel e falaremos um pouco a respeito dele, da sua vida pessoal e a sua ida como escravo para a Babilônia. Eu quero que você tenha um caderno em suas mãos, uma caneta para você estar anotando alguns dados específicos e importantes para você não esquecer. Vamos ser estudantes da Palavra de Deus. Nós temos que conhecer e nos aprofundar nela, porque a Bíblia é a bússola, é o mapa que nos dirige, que nos dá direção. É por ela que nós conhecemos qual é a vontade de Deus. E nós temos que ter conhecimento dela, não apenas ler a sua palavra, mas nos aprofundar. Aliás, o povo de Israel, Deus dizia a eles a seu respeito o seguinte: o meu povo erra por falta de conhecimento. Que você possa estar conhecendo a palavra de Deus para não cometer erros que muitos estão hoje cometendo por não conhecer as Escrituras. Mas vamos lá, vamos começar a estudar. Vamos ter uma oração. Pai querido, quero te louvar por esse momento precioso que vamos passar aqui. Que teu Espírito Santo venha nos trazer revelações na sua palavra, nesse livro de Daniel. Que esse livro de Daniel seja um marco em nossa vida, seja algo profundo em nosso coração, que venha mudar nossas vidas também e venha nos trazer conhecimento, revelações a respeito das coisas que estão acontecendo hoje e irão acontecer. Que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria. Seja com minha vida e que eu não venha falar de mim mesmo, mas venha falar aquilo que o Senhor tem ensinado, que eu tenho aprendido. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então capítulo 1, mas vamos ler agora os dois primeiros versículos, que diz o seguinte: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhes entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus, e antes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. No ano terceiro do reinado de Joaquim, isto se refere ao ano 605 a.C., Joaquim, ele era o filho mais velho do rei piedoso, o rei Josias, e ele foi elevado ao trono em lugar do seu irmão mais novo em 609 a.C. Joaquim, ele desperdiçou os recursos de Judá, construindo então um novo palácio, um povo que realmente viesse adorar o Senhor. Infelizmente, isso não aconteceu. Joaquim destruiu os escritos de Jeremias, que eles advertiam sobre o julgamento que haveria de vir. Ele morreu em 598 a.C. e pode ser traduzido como foi, isto é, Nabucodonosor, cujo nome significa que Nebo proteja minha fronteira. Ele reinou durante 43 anos, em 605 a 562 a.C., e ele foi enviado por seu pai, que era o Nabopolassar, para comandar o exército babilônico, e assim ele invadiu o Egito, conquistou o Egito, derrotou lá em Carquemis o povo egípcio, e assim ele foi chamado de volta à Babilônia, e quando ele volta, ele recebe então a notícia da morte do seu pai, e ele foi coroado rei. Agora ele é rei da Babilônia. E dessa forma, ainda ele não era exatamente rei da Babilônia, quando ele invadiu Jerusalém em 605 a.C.
O que aconteceu? O que aconteceu com Israel, o povo de Deus ser levado cativo para a Babilônia? O que nós encontramos aqui é que realmente Deus entregou, aqui diz o versículo 2, o Senhor lhes entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e também alguns dos utensílios da casa de Deus, e Nabucodonosor levou para a Babilônia. Então, o que nós entendemos pela história bíblica, que o cativeiro de Israel, de Judá, foi decorrente da idolatria, o povo se tornou idólatra, abandonou o Senhor. E de fato, realmente isso aconteceu, que o povo não mais obedeceu o descanso sabático que eles faziam. Então também abandonaram a lei do Senhor e começaram a cultuar outros deuses, outros ídolos. Quando vemos que levou também os utensílios da casa de Deus, isso se refere que foram levados para a Babilônia os troféus das batalhas que eles haviam conquistados, a prova do poder que eles tinham. Então Nabucodonosor levou também para o seu palácio esses troféus, esses utensílios da casa do Senhor que ele levou para lá. E aqui nós vemos que disse o versículo 3, o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Parar um pouquinho aqui, vamos então dar essa introdução que nós já começamos, falando um pouquinho sobre Daniel. Daniel, o seu nome significa Deus é o meu juiz. Dan, ele era da tribo de, prefixo Dan, Daniel, ele é da tribo de Dan, e também o sufixo El, que significa Deus. Então, Deus é o meu juiz. El Elohim, Deus é o meu juiz. Então, Daniel significa Deus é meu juiz. Então, ele foi levado como estadista na corte dos reis pagãos, dos reis da Babilônia. E ele é levado cativo para a Babilônia quando era jovem. Ele era muito jovem. Foi na primeira deportação que foi ordenada por Nabucodonosor nesse ano 605 a.C. E ele passou lá o restante da sua vida. Nunca mais voltou para Judá, nunca mais voltou para a sua terra. E lá ele deu toda a sua vida como oficial do governo babilônico e como profeta do Deus verdadeiro. Ele foi reconhecido como o profeta do Deus verdadeiro. Nabucodonosor reconheceu isso. É interessante que uma vez que Daniel não ocupou cargo, nem desempenhou em nenhum momento a função de profeta entre o seu povo, entre a sua terra. Então, na Bíblia hebraica, né, o livro Daniel encontra-se na terceira divisão, que é chamada dos escritos, e não na segunda, chamada de profetas. Então, na Bíblia hebraica, Daniel não é classificado na parte do livro dos profetas, assim, dos escritos, por não ter realmente exercido a função de profeta no meio da sua terra, no meio do seu povo Israel. E sim, ele foi um profeta na Babilônia. Durante toda a sua vida, todo o tempo que ele viveu, Daniel jamais abriu mão do seu compromisso e fidelidade para com Deus. Vamos ver isso mais à frente. Ele não barganhou mudar a sua adoração, o seu fervor, o seu compromisso com Deus em troca dos deuses pagãos da Babilônia. Interessante que o fato mais notável que nós encontramos aqui é a falta de informações sobre o próprio Daniel. Não encontramos muita coisa a respeito dele. Nós não temos o local, não temos a data do seu nascimento, não temos os seus pais, né, os seus parentes, não são citados nas escrituras.
Então, desde que esse livro está enfocando principalmente aqui a invasão inicial de Jerusalém por Nabucodonosor, então nesse tempo, então Daniel foi levado para a Babilônia. Vamos ver então versículos 3 a 6, que ele era da linhagem real, como outros também. Eles eram da nobreza, eles eram jovens sem nenhum defeito. Isso era importante para o rei Nabucodonosor. Não deveriam ter defeito algum. Também, eles tinham que ter uma boa aparência física, e também eles deveriam ter toda a sabedoria e tinham que ter conhecimento da ciência e versados no conhecimento, e que assim fossem competentes para assistirem no palácio do rei, ele ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então esses jovens, eles estavam assim classificados, não eram qualquer um, mas eram jovens da linhagem real. Isso aqui é interessante. E quando a questão da invasão, que foi no ano 605 a.C., ele foi considerado jovem ainda, que seria para ser educado na cultura dos caldeus. Provavelmente Daniel tivesse entre aí seus 15 e 20 anos de idade. Era muito jovem mesmo. É quase certo que Daniel viveu mais de 80 anos e provavelmente tenha passado até dos 90. E toda a sua vida viveu lá na Babilônia. Então, por ele não ter acompanhado a primeira leva dos exilados judeus que voltaram, então, retornaram no primeiro ano de Ciro, nós encontramos isso em Esdras capítulo 1, versículo 1, quando eles retornam, Daniel não voltou nessa leva, e parece que morreu ele na Pérsia, e passou assim 70 ou mais anos da sua vida longe da sua terra natal, Israel. Então, não é possível para nós aqui, ao ler o texto, a Bíblia e pesquisar sobre a Bíblia, encontrar nenhum dado específico sobre os antecedentes familiares de Daniel, a não ser que ele estava entre os da linhagem real dos nobres, que lemos aqui no versículo 6. Então, aqui entre eles se achavam os filhos de Judá. Quem eram? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Entre eles, entre essa leva da linhagem real, estava Daniel, estavam Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens estavam dentro dessa leva da linhagem real e dos nobres. Se ele, Daniel, passou os anos da sua infância na presença da corte real em Jerusalém, então se ele viveu dentro do reino de Jerusalém, como nobreza, como parte do reino, então entendemos que o seu sentimento em relação à trágica queda de Judá, por estar abandonando o Senhor, por estar buscando outros ídolos, e o exílio da Babilônia seria ainda maior, seria muito pior. Então, a sua experiência que ele teve em tais círculos dentro do reinado, da nobreza, ele pode ter sido de grande valia também nas posições que ele ocupou mais tarde no governo da Babilônia e da Pérsia. Então, Daniel é levado de uma terra sua para uma terra estranha, muito longe, semanas de viagem. Eu fico imaginando o coração de Daniel e de seus amigos ao saírem da sua terra, que ficou tudo destruído. Não sobrou quase nada. Foram humilhados, destroçados. E eles da linhagem real estão levados cativos agora, escravizados, para uma terra para eles estranha, uma outra cultura, uma outra língua, sem saber o que eles iriam encontrar pela frente, o que seriam deles. Eles não tinham ideia do que aconteceria pela frente aqui. Ao chegar lá, no reino, Daniel foi submetido a um período de estudos. Ele teve que aprender a cultura dos caldeus, a língua dos caldeus, que eram da Babilônia. Ele
passava então aos que entravam, eles e seus amigos, para o serviço do rei Nabucodonosor. No versículo 5, nós vimos aqui que determinou-lhes o rei Nabucodonosor a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. 3 anos eles seriam submetidos, então, a comer das finas iguarias do rei, a beber o seu vinho, a estudar, para que depois fossem apresentados ao rei, fossem então levados a serem aprovados ou não em tudo que eles haviam estudado, para que pudessem exercer um cargo de excelência no governo do rei Nabucodonosor. Então Daniel, ele começou e seus amigos a estudar durante 3 anos. E ele diz que eles tiveram seus nomes trocados. Aqui no versículo 7 diz: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Interessante que quem mudava o nome de uma pessoa tornava-se então soberano sobre ela. Então seus nomes foram trocados pelo esse chefe dos eunucos, colocou nomes babilônicos, para que eles pudessem perder assim então a identidade que eles tinham. Interessante que Daniel colocou o nome de Beltesazar, que significa algo como Bel. Bel é um deus babilônico, que Bel proteja a sua vida. Esse foi o significado de Beltesazar, que foi dado a Daniel, que era considerado Deus é meu juiz, agora é colocado de Beltesazar, que quer dizer Bel proteja a sua vida. Então Daniel, El, era Elohim, Deus Elohim, juiz, El. Agora temos aqui Bel. Bel é o nome de um deus pagão, um deus babilônico, que quer dizer Beltesazar, que é proteja sua vida. O nome que ele recebeu não é simplesmente a forma babilônica para Daniel, e ele está incorporando agora o nome de uma entidade pagã em lugar do Deus dos judeus, cujo sufixo, falei agora, é El. Por isso que parece que o nome Beltesazar fazia parte de uma orientação que foi dado a ele, e os nomes que foram trocados aos seus companheiros também, era uma orientação sistemática para que os estudantes, então, abraçassem completamente todos os aspectos da nova sociedade que eles estavam vivendo agora, que eles faziam parte, que era compreensível, então assim, ser assim. Já que estão numa terra estranha, esqueçam agora que vocês são judeus. Esqueçam agora a sua língua. Esqueçam a sua cultura. Esqueçam o seu Deus. E agora vocês vão absorver todo o conhecimento da Babilônia, toda a ciência, toda a linguagem, todos os costumes. Vocês vão ter que aprender. Eu me ponho no lugar de Daniel, você pode se colocar, será que nós teríamos realmente esta fibra de suportar tudo isso, né? De estar vivenciando uma outra cultura, totalmente idólatra, totalmente oposta ao que Daniel vivia na sua terra de Israel. Então, o que nós vamos ver daqui para frente, nos versículos 8 em diante, como é que Daniel enfrentou essa situação? Como é que ele resolveu viver a sua vida durante esses 3 anos iniciais de estudo no Palácio do Rei? Então, eu vejo que Daniel, diante de todo o glamour da realeza babilônica, do rei Nabucodonosor, vemos aqui no versículo 8 o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Resolveu Daniel firmemente.
ele colocou o pé firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Que nobreza de um rapaz jovem ainda, diante de todo aquele glamour, diante de toda aquela exuberância de comida e bebida, ele resolveu firmemente não se contaminar com as coisas que o rei estava servindo aqui. Então, quando eu penso nisso, quando a gente estuda essa questão, ele pediu ao chefe dos eunucos que não se contaminar. Então, o que aconteceu? Nós vemos aqui no versículo 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Foi Deus que concedeu a Daniel misericórdia e compreensão para que o chefe dos eunucos entendesse o que Daniel iria falar agora a esse respeito, porque que não queria se contaminar. Foi Deus que deu a ele e ao chefe dos eunucos essa misericórdia. Interessante que o eunuco achava que Daniel e seus amigos ficariam com rostos abatidos e colocariam a sua cabeça em risco. Vamos ver aqui o que diz o versículo 9 e 10. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Então disse o chefe dos eunucos a Daniel: Eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em risco, em perigo, a minha cabeça para com o rei. O que o eunuco pensou? Bom, se vocês ficarem sem comer o que o rei está oferecendo, vocês vão se abater, seu rosto vai ficar triste, vocês vão ficar fracos, e vai dar para ver na cara que vocês não estão bem, que vocês não estão se alimentando adequadamente. E se o rei perceber isso, eu serei o culpado por vocês estarem assim, e eu serei morto por não ter cuidado de vocês. Então, por que eu colocaria a minha cabeça em risco em ver o rei ver vocês dessa maneira? Interessante é que Daniel diz o seguinte, versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Então, dessa maneira, Daniel falou assim, ó, pegou o chefe da cozinha e disse, nos dê um tempo, vamos fazer uma experiência. Nós ficaremos 10 dias sem comer da comida do rei. O que, fica imaginando o que seria a comida do rei, né? As carnes de todo tipo, né? Bolos e assim, tudo mais, as iguarias, né? Que o rei comia, do bem e do melhor. Eles resolveram não se contaminar com essas coisas, nem tampouco o vinho. Falamos de 10 dias. Se em 10 dias nós não estivermos com parecer melhor, tudo bem. Então, durante 10 dias, eu quero que você nos dê apenas legumes e água. Somente isso. Não queremos carne, não queremos vinho, não queremos mais nada a não ser legumes e água. Será que você teria essa coragem de renunciar a tudo que tinha na mesa do rei? Você que gosta de um bom churrasco, você que gosta daquele doce gostoso, você que gosta do melhor da comida, e se renunciar a isso tudo e comer legume, comer abobrinha, não é? Beber água, você teria essa coragem de dizer assim? O que está por trás disso? Muito mais além do aspecto físico que Daniel estava propondo, havia também a parte espiritual. Com certeza aquela comida era consagrada aos deuses. Como em todos os países, há comidas que são consagradas realmente aos deuses. Alguns países culturais, como na Índia, como em alguns países da África,
antes de levar a comida à mesa, elas são oferecidas aos demônios. Assim também, no Brasil, existem também essas coisas. E Daniel não queria se contaminar espiritualmente, trazendo para si uma comida que era sacrificada a outros deuses. E Paulo fala sobre isso, né? Se o fato eu ir à casa de alguém e servir à mesa alguma carne, algum alimento, e alguém me disser assim, olha, essa carne, ela foi comprada no lugar que era carne consagrada aos deuses. Então você, por consciência, não comerá esta carne, porque você sabe que estará contaminando a sua vida espiritual. Agora, se você não sabe, não tem conhecimento, você dê graça ao Senhor, santifique e se alimente. Paulo dá essa doutrina, essa palavra. Mas no caso de Daniel, ele sabia realmente que aquilo era consagrado aos deuses. Ele resolveu não se contaminar. Primeiramente, a questão espiritual e também a segunda, a questão física, né? A questão do seu corpo. Porque se alimentar de carne e todas essas coisas seria bom como proteína e tudo mais, mas não traria a ele a jovialidade. Hoje nós sabemos que os que são vegetarianos, veganos, têm uma aparência melhor, realmente, né? E Daniel, ele se propôs a comer legumes e beber água. Isso nos traz também simplicidade. E nós temos que comer aquilo que nos faz bem, aquilo que realmente nos dá alegria. Agora, o cozinheiro-chefe falou, tudo bem, então vamos fazer essa experiência. 10 dias vocês vão comer somente legumes e água. E assim aconteceu. Ah, ele dava todos os dias, enquanto todos os outros já estavam lá se fartando, enchendo a barriga, com tanta carne, com tanto vinho, se embriagando. Eles estavam reservados, comendo seus legumes e bebendo água fresca todos os dias. Isso é tremendo. Veja aqui a questão de Daniel, da sua firmeza. Hoje, como cristãos, temos que imitar a Daniel nessa firmeza, a não se contaminar com as coisas desse mundo. A Bíblia fala, nos conformeis, não vos conformeis com este século. Se conformar é tomar a forma de. Então, eu não posso me contaminar, não posso tomar a forma do mundo. Eu não posso ir atrás da onda, achar que todo mundo faz, todo mundo vive assim, então eu também vou viver. Se eu sou um cristão, eu tenho a palavra de Deus como meu livro de regra de fé e prática, eu vou viver aquilo que Deus quer que eu viva e não aquilo que o mundo quer mandar que eu faça. Embora era a ordem do rei, para ser cumprida que todos deveriam comer do melhor das finas iguarias do rei, Daniel firmemente bateu o pé que não comeria. E assim foi. O resultado que vamos ver é que no final dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Versículo 12 diz assim: experimenta, peço os teus servos 10 dias, e nos dê legumes e comer e água beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu, experimentou 10 dias. Versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estava ele mais robusto que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, e o vinho que deviam beber, e lhes dava apenas legumes. Então, o próprio cozinheiro-chefe notou que, no fim de 10 dias de experiência, eles estavam mais robustos, mais bonitos, estavam com aparência melhor do que os outros que estavam comendo das iguarias do rei. Muito bem, o que nós vamos encontrar daqui para frente, que na questão da educação, que Daniel e seus amigos tiveram, o seguinte,
o estudo que eles tiveram, o Daniel e seus companheiros, eles foram treinados com os mais brilhantes sábios do Império. Eles foram treinados pelos melhores magos, pelos melhores cientistas, mais brilhantes do todo o Império. E nesse ensino, eles provaram ser muito superiores aos outros estudantes, como também a todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Eu vou ler agora o versículo 17 em diante. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência de toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus deu o conhecimento e inteligência de toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel em particular, Deus deu a ele inteligência de todas as visões e sonhos. Bom, é interessante notar que na cultura dos caldeus, o que eles ensinavam eram coisas que eles nunca haviam imaginado aprender. Então, como eles estavam sendo mais superiores que os demais estudantes, até mais que todos os magos e cantadores do rei, havia um exame oral que o rei Nabucodonosor iria fazer a eles, no qual seriam testados a sabedoria, o conhecimento, o entendimento diante dos magos, diante dos cientistas da época que estavam a serviço do rei. Nós vimos aqui versículo 20, em matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais sábios, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então, o que nós vemos que essas declarações que nós vemos aqui indicam fortemente de que o programa de instrução incluía instrução de magia, de adivinhações, provavelmente astrologia, estudando os astros com formas de adivinhação, que hoje nós temos aí os horóscopos. Então, essa questão de magia, adivinhação, astrologia, bom, parte do estudo que era parte da cultura babilônica. Era uma cultura venerada, adorada por todos da época. Então, quando venceu o prazo de estudos, da alimentação, das finas iguarias, eles todos foram levados à presença do rei, para que o rei os examinasse, fizesse perguntas a eles, de tudo que eles, nesses 3 anos, haviam aprendido. Como se fosse uma universidade, uma faculdade. Interessante que em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei fez perguntas, esses 4, Daniel e seus 3 amigos, o rei Nabucodonosor achou 10 vezes mais inteligência neles do que todos os encantadores e magos que havia em todo o reino. 10 vezes mais de conhecimento e sabedoria do que todos os magos encantadores do seu reino. Dá para imaginar isso? Os magos encantadores já eram realmente de uma sabedoria tremenda, não é? E agora eles foram achados 10 vezes mais doutos em tudo que eles aprenderam. Versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença do rei Nabucodonosor. E o rei falou com todos eles. E eles foram achados 10 vezes mais. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Eu quero aqui encerrar esse estudo de hoje, essa introdução do livro de Daniel, falando o seguinte. Apesar de Daniel ter aprendido toda a cultura da Caldeia babilônica, ele jamais perdeu a sua devoção com Deus. Nós vamos ver isso no decorrer da história de Daniel. E os seus amigos também. Não deixaram se influenciar pelos deuses da Babilônia.
não se deixaram influenciar pelos magos encantadores, não se deixaram contaminar com as finas iguarias do rei, mas perseveraram em todo o tempo em servir a Deus, não abrir mão do Deus Altíssimo. Eles permaneceram fiéis em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que possamos viver essa experiência de não estarmos mais contaminando com este mundo, mas nos preservando daquilo que a sua palavra tem nos servido. O seu alimento é muito especial. Que Deus te abençoe. Um bom estudo nesses próximos dias. E até a próxima quinta-feira estaremos dando o capítulo 2. Deus os abençoe. Tchau, tchau. Grande abraço.